E aí, pessoal, beleza? Tranquilo, numa boa? Muito bem. Vamos lá, meu amigo, dando continuidade à nossa parte pertinente à redação oficial. Anteriormente falávamos sobre as principais correspondências oficiais. E falamos sobre o grupo das correspondências que são previstas no Manual de Redação da Presidência da República. Aquelas que vão seguir mais proximamente e fielmente o chamado padrão ofício. Vale lembrar a turminha lá do COMAME. É verdade, o COMAME é o acróstico para circular, ofício, memorando, aviso, mensagem e exposição de motivos. Essas 6 correspondências são previstas no manual e devem seguir mais proximamente, devem obedecer mais estreitamente ao padrão ofício. Hoje, fechamos verificando as correspondências que não estão previstas no Manual de Redação da Presidência da República. São correspondências oficiais, porque são emitidas pela administração pública, mas elas não estão previstas lá no manual. E o que isso significa? Significa que essas correspondências, apesar de oficiais, apesar de ser redação oficial, não vão seguir rigorosamente o padrão ofício. Já coloquei aqui no quadro um outro acróstico para você guardar quem é essa turminha. Vamos lá, é a turminha do Radar PC. Olha aí, ó, Radar PC. Logicamente, depois, se você quiser criar uma outra associação, fica a seu critério. Aqui é apenas para você, no caso, lembrar quais são. São elas, este R aqui é de relatório, A de ata, D de declaração, A de atestado, R de requerimento, P de parecer e C de certidão. Há algumas aqui que na prática são bastante assemelhadas e às vezes geram alguma confusão. Por exemplo, o relatório é muito semelhante ao parecer, mas vamos fazer bem a distinção entre os dois. O relatório e o parecer, eles têm estruturas muito assemelhadas no que se refere à apresentação do texto, mas em termos de finalidade, a forma de construção, como você vai apresentar as informações, há diferenciação. Outras que também são muito parecidas, declaração, atestado e certidão, mas vamos fazer a diferenciação também. Pois é, essa turma do Radar PC não está prevista lá no Manual de Redação da Presidência da República. Isso quer dizer que, em termos de estruturação de texto, elas não vão seguir rigorosamente o padrão ofício. A bem da verdade, essas aqui utilizam um padrãozinho genérico, bem xing-ling, sabe? Olha só aquele padrãozinho tipo chinesinho, que você, no caso, aquela forma genérica. Vamos aqui imaginar uma folha de papel para que você entenda como é o padrão de apresentação dessa turminha do Radar PC. Basicamente, você tem o seguinte, lá em cima, título, centralizado, ata, declaração, relatório, atestado, requerimento, aparece o título lá em cima. Em seguida, com recuo paragrafal, vem o texto. Texto, 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 texto. E por aí vai. Blá, 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 blá. Deixa espacinho. Outro parágrafo. Texto, texto, texto. O professor tende a numerar os parágrafos? Então, veja, não é mais o padrão ofício. Então, não existe mais essa obrigatoriedade de numeração. A numeração ocorre muito mais frequentemente em ofícios, avisos e memorandos, que são aqueles que mais rigorosamente seguem ao padrão ofício. Aqui não há bem uma obrigatoriedade de numeração, mas é bom. A proporção do possível, apesar da turminha do Radar PC não seguir ou não ser obrigada a seguir rigorosamente ao padrão ofício, se você quiser, a proporção do possível, utilize, no caso, aquilo que o padrão ofício determinou. Então, para a formulação do texto, por exemplo, você pode utilizar a fonte Times, tamanho 12. Se você for fazer um texto muito longo e quiser numerar os parágrafos, pode numerar, mas lembre-se, não há obrigatoriedade. Deixe um espaço, recuo paragrafal, data.
Olha como fica a data nesse padrãozinho xing-ling da turminha do radar. A data aparece lá embaixo. E, finalmente, centralizado, você tem, no caso, a identificação, o cargo, e, naturalmente, a pessoa vai assinar. Mas, professor, só isso? Uhum. Título, texto, data e embaixo a assinatura. Basicamente isso. Logicamente, dependendo da situação específica, podem aparecer outros elementos aí, alguns fechos específicos. Vamos ver, por exemplo, que o requerimento possui um fecho específico. O relatório parecer também possui fechos específicos. Às vezes, dependendo da extensão do texto de uma ata ou de um relatório ou de um parecer, às vezes aparece aqui um parágrafo que serve para resumir todo o texto, chamado ementa. Mas a base da construção dessa turminha é isso: título centralizado, texto, data, assinatura, nome, cargo. Tudo bem? Então, guarde basicamente esse esqueleto que vai acompanhar aquelas redações ali. Beleza? Bom, vamos então verificar agora o que é cada uma dessas coisas. Já que o padrão, a forma de apresentação gráfica não é a parte mais importante, o mais importante é você saber o que é cada coisa. Vamos lá. Relatório. Que é isso, minha mãe? A palavra relatório já é bastante sugestiva. Olha aqui, ó. Relatório. O relatório nada mais é do que um relato. O relatório é um relato, serve para relatar o que aconteceu, serve para apresentar informações, apresentar dados para alguém. O relatório, portanto, serve para isso, para apresentação de dados ou apresentação de informações. Tecnicamente falando, o relatório é denominado exposição circunstanciada. Olha aí. Exposição circunstanciada. O relatório é a exposição, a apresentação de informações ou dados. E por que se diz circunstanciada? Porque há certas circunstâncias específicas que nos levam a fazer relatório. Veja, ninguém em sã consciência acorda em um belo dia de manhã e diz: ai, que dia lindo, o sol está brilhando, o céu está azul, vou fazer um lindo relatório. Ninguém acorda desse jeito. Relatório é um troço chato de você fazer. Você só faz porque você é obrigado por força das circunstâncias. Por isso é que se chama exposição circunstanciada. Por exemplo, a circunstância em que você é obrigado a fazer relatório. Início do ano. Todo início do ano você tem de fazer um relatório das atividades do ano anterior. Relatório anual de atividades. E aí lá vai você. O relatório, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução você vai dizer por que você foi vitimado em ser o responsável por fazer aquele relatório. Tendo em vista o término das atividades do ano tal, passam-se a relatar os processos, por exemplo, se for o caso, os processos analisados por este departamento. Blá, 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 e você fala os processos, os assuntos, decisões, apontamentos, tudo, faz um resumo daquelas atividades. Outra situação em que um relatório é requerido, quando alguém precisa acompanhar alguma atividade que você está fazendo, ou então quando alguém quer verificar o que aconteceu. Digamos, por exemplo, que chegou a ouvidoria da Secretaria de Saúde, olha a situação, uma queixa acerca da ausência de um determinado medicamento em determinado hospital. Estava lá um medicamento que deveria ser distribuído gratuitamente aos soropositivos, portadores do vírus HIV, deveria ter lá o medicamento, mas o medicamento não está lá. E aí o que acontece? Chega a reclamação à ouvidoria e essa reclamação chega ao secretário de saúde. E o secretário de saúde vê aquilo e pensa: não é possível, isso é um absurdo. Veja, eu me recordo que nós gastamos milhões fazendo a licitação para poder adquirir esse produto. Não é possível que não tenha lá. Alguma coisa aconteceu. Severino! Eita, meu amigo, chama o Severino e lá vem o Severino. Pois não, autoridade, qual é o problema? Severino, é o seguinte, Severino, temos aqui a falta de uma medicação tal, e eu me lembro que nós gastamos milhões, Severino. Eu assinei a licitação para autorizar a aquisição, Severino. Você, por favor, fique
aconteceu? Eita, minha... Lá vai o Severino, o povo de Deus no deserto andava. Meu amigo, é uma via crucis. O Severino vai ter que verificar como foi feita a licitação, verificar se de fato foi adquirido aquele medicamento direitinho, se foi distribuído, quando foi, para onde foi, até que o Severino descobre que aconteceu o seguinte: houve a forma de identificação, a etiqueta utilizada na identificação do lote era de má qualidade e simplesmente soltou. Ficou lá o medicamento estocado, lá a embalagem estocada, e ninguém sabia para onde ia porque a etiqueta caiu. E foi ficando, até que um belo dia começa a chover, umedeceu ali, ficou úmido a embalagem, um ratinho passou ali, entrou formiga, contaminou o lote do medicamento. E aí o que acontece, povo? Não vamos ficar com esse troço contaminado, a gente tem que saber para quem é, toca fogo nisso aí. E aí o Severino descobre que aconteceu isso, que foi, no caso, simplesmente tocaram fogo no medicamento porque não sabiam para onde ia. Eita, meu amigo, o Severino vai ter que colocar isso tudo no relatório dele. Tendo em vista a solicitação feita pelo excelentíssimo secretário de Saúde ante manifestação da ouvidoria acerca da ausência da medicação no hospital, tal. Faça o seguinte relatório, e ele vai contar tudinho, passo a passo, o que ele fez, foi atrás da licitação, constatou tudo direitinho, até que ele conta que houve esse problema na identificação. Ao final do relatório, não há obrigatoriedade, mas ao final do relatório, se a pessoa que o elabora achar conveniente apresentar sugestões, por exemplo, que na licitação seja exigida uma forma de identificação eficiente para que esse problema não ocorra novamente. Se ele achar que deve dar essa sugestão, ele pode apresentá-la. E fala a verdade, você acha que no final das contas, depois de falar isso tudo, Severino vai gastar 2, 3, 4, 5 laudas para fazer o relatório dele? Você acha que o secretário de saúde vai ler isso tudo? Claro que não, dificilmente ele vai ler isso tudo. É justamente por isso, em virtude de documentos muito longos, que às vezes aparece lá em cima aquele parágrafo da ementa. Lembra lá no nosso esqueletinho? Você coloca lá título, tal, e antes do texto, lá, às vezes aparece aqui um parágrafo recuado chamado ementa. É um parágrafo no qual você vai resumir toda a temática abordada naquela comunicação oficial. Então, para produções longas, como é o caso do relatório, da ata e do parecer, eventualmente aparece esse parágrafo de apoio, um parágrafo recuado, que é chamado ementa, no qual você resume a temática abordada na comunicação oficial. Bom, o fato é que é para isso que serve um relatório, é para relatar, para expor informações ou então fatos diante de uma determinada circunstância que exigiu isso. Na sequência, o que é uma ata? Uma ata, em termos simples, é a narração de uma reunião ou assembleia. A ata serve para justamente narrar o que acontece em uma reunião e uma assembleia. O que você faz ali é resumir ponto a ponto o que foi discutido, quais foram as ideias apresentadas e quais foram as decisões tomadas. Eita, meu amigo, de fato, viver com um relacionamento com duas pessoas já é difícil de você levar adiante. Imagina reunir um monte de gente para decidir alguma coisa. Eita, amigo, é difícil. É aquela história, vem um e dá uma ideia, vem outro e dá outra ideia, aí debate daqui, o outro não gosta da ideia, o outro diz que está sendo mal educado, está sendo risco, manda fulano para aquele lugar, e você é assim. Gente, e no final das contas, ninguém decide nada. Se você já participou de assembleias de condomínio, sabe do que eu estou falando. O fato é que é difícil você fazer as pessoas chegarem a um consenso. E sempre vai sair alguém descontente, sempre vai sair alguém contrariado. É para isso que serve a ata. A ata é para conferir estabilidade e segurança jurídica a uma
determinada decisão que foi tomada em coletividade. É por isso que a ata costuma ser um documento um pouco chato. A ata, costumeiramente, é registrada em cartório justamente porque ela precisa ser formalizada, visto que eventualmente ela pode ser utilizada para você requerer ou garantir a manutenção daquele direito em juízo. Isso implica afirmar que há uma certa burocracia para a elaboração da ata. Imaginemos aqui a folha de papel, a ata começa lá em cima, conforme nosso esqueletinho básico, começa com o título. O primeiro recuo paragrafal nem sempre acontece. Há quem utilize esse primeiro recuo paragrafal. Há quem não utilize nenhum recuo paragrafal. O fato é que você não abre mais parágrafos na ata. Se for, é um só. A ata normalmente começa aos 10 dias do mês, e aí vai embora, do mês de setembro, do ano, tal, reuniram-se os moradores do condomínio, tal, falaram, blá, 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 propuseram, disseram não, discordaram, deram lá, não, decidiram nada. Depois falaram assim, assado, não, decidiram nada. E vai indo. Ou seja, na ata você vai descrever ponto a ponto que você está discutindo. E observe, a data já é o primeiro elemento que você apresenta lá. Convém recordar, em datas você faz registros numéricos por extenso. É obrigatório ser por extenso? Fica errado se você colocar na forma de algarismo? Não, errado não fica. Porém, o tradicional, para ficar mais claro e dificultar qualquer tipo de adulteração, o tradicional é você escrever por extenso. É possível, então, algarismo, mas o tradicional é colocar por extenso. Detalhe, como você não pode admitir possibilidades de adulteração do documento, não é possível rasura em ata. Portanto, se for uma ata manuscrita e a pessoa errar, ela não pode simplesmente colocar um tracinho. Rasura de jeito nenhum em ata. Você, no caso, deve simplesmente colocar vírgula, digo, vírgula e prossegue. Se porventura você só percebeu o erro ao final, quando você estava lendo a ata para a Assembleia, só percebeu ao final, você não pode voltar e rasurar, então você deverá colocar aqui em tempo, onde se lê tal, leia-se tal. E aí termina a ata. Ao terminar, sobrou espaço, invalide. Para que isso, Wagner? Para que não haja nenhum acréscimo de informação posterior. A data é um documento burocrático, um documento chato, porque ela, no caso, acaba produzindo direitos e deveres. Uma vez disso aqui, nasce, no caso, o direito de o outro exigir que o outro que assinou, ou pelo menos por ausência admitiu a decisão, tem dever de cumprir. Portanto, fique aí atento a até algo burocrático. Ao final é que vem as assinaturas. Se porventura não for possível colocar a assinatura de todo mundo na mesma ata, é possível você criar um livro de atas à parte do livro de assinaturas. A ata é feita em um livro e as assinaturas vão, no caso, serão colocadas em um outro livro. Enquanto a assembleia está rolando ali, o pau está comendo, a turma vai assinando. É verdade. Portanto, a ata tem essas peculiaridades. Ela é um tijolo, ela não tem parágrafos. Às vezes, nem sequer um primeiro parágrafo é utilizado. As indicações numéricas são feitas por extenso. Normalmente, você começa com a data. Há quem repita a data novamente ao final. Não há necessidade, mas também não é de todo errado. É apenas uma questão de escolha dessa informação. Mas o normal é a data já vir aqui no início. Tranquilo? Beleza? Então, avancemos. Vamos agora para o terreno dos documentos declarativos. Os documentos que servem para afirmar fatos ou situações. Declaração, atestado e certidão. Confundimos muito esses três, mas vamos fazer a distinção. Por que é que os três se confundem? Porque os três fazem a mesma coisa na prática. Eles vão afirmar um fato. A declaração é a afirmação de um fato, atestado é a afirmação de um fato, certidão é a afirmação de fato. Qual é a diferença entre eles? O pressuposto para essa afirmação. Então, vamos lá. Declaração. Afirmação de fato.
Atestado, mesma história. Afirmação de fato. Certidão, mesma história. Afirmação de fato. Todas elas afirmam fatos. A diferença é que para a declaração, basta você ter conhecimento do fato. Ou seja, a declaração é a afirmação de fato de que se tem conhecimento. De que se tem conhecimento. Ou seja, eu sei que aquilo é verdade, eu sei que o fato é aquele, posso declarar. Moral da história, qualquer um pode emitir uma declaração, qualquer um mesmo. Naturalmente, se a pessoa emitir uma declaração falsa, ela estará sujeita às penalidades previstas em lei. Mas qualquer um pode emitir uma declaração. Naturalmente, se um órgão público emitir uma declaração, a declaração automaticamente já goza de presunção de verdade, uma vez que o servidor público goza dessa presunção. Já que o servidor público assinou, pressupõe-se que o que ali se declara verdadeiramente é algo correspondente à realidade dos fatos. Muito bem, então para a declaração é só você afirmar um fato de que você tem conhecimento. E o atestado? Você já sabe a diferença, mas eu vou extraí-la de você, para você ter certeza acerca disso. Quando você fala atestado, automaticamente você pensa em quê? Isso, atestado médico. Qualquer um pode emitir uma declaração, qualquer um pode emitir um atestado médico? Claro que não, somente o médico. Isso quer dizer que o pressuposto para o atestado é o exercício profissional. Ou seja, o atestado é afirmação de fato com base em exercício profissional. Com base em exercício profissional. Ou seja, se a pessoa não tem capacidade técnica, não está exercendo regularmente a sua profissão, ela não pode emitir um atestado. Vale lembrar também, o atestado é a afirmação de um fato de natureza efêmera, um fato de natureza passageira. A pessoa não vai ficar doente o resto da vida. Aquela informação, então, aquela afirmação que você tem no atestado, serve apenas para um determinado tempo. Ela não é ad eterno, ela não cria uma estabilidade, ela simplesmente diz respeito a um período curto de tempo. E normalmente o atestado serve para favorecer alguém, ajudar alguém, no caso, a, por exemplo, explicar por que não foi trabalhar um determinado dia, porque se ausentou de determinado compromisso. Bem, então, atestado tem como pressuposto o exercício profissional. E a certidão? Você já sabe a diferença, mas eu vou fazer agora você tomar posse desse conhecimento. Quando se fala em certidão, automaticamente você pensa em quê? Certidão de? Isso, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito. Há quem diga que essas duas últimas são equivalentes. É verdade, meu amigo. O que acontece? Casar é bom, mas você tem de saber onde você está se metendo, meu amigo. É verdade. O que é o casamento? O casamento é uma relação entre duas partes em que uma deve ter razão. A outra é o marido. Não é? Mas não se preocupe, se você é um homem, se você é um homem, não se preocupe. Saiba, meu amigo, a última palavra sempre é a do homem. Eita, as mulheres todas já disseram sim, senhora, né? Eita, o quê? Foi você que falou? Você é homem e falou sim, senhora? Então, meu amigo, você está prontíssimo para casar. Situação. Mas, enfim, quando a gente fala de certidão, estamos falando justamente de certidão de casamento, nascimento, certidão de óbito. Qualquer um pode emitir uma declaração. Qualquer um pode emitir um atestado? Não, só quem está em exercício profissional regular. E qualquer um pode emitir uma certidão? Claro que não. Quem é que emite certidão? Normalmente é o cartório. Mas existem certidões que são emitidas por órgãos públicos. Por exemplo, alguns tribunais emitem, os tribunais regionais do trabalho, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, emitem certidões acerca, no caso, de processos trabalhistas movidos contra determinada pessoa, determinado CPF ou CNPJ. O INSS emite também uma certidão, se não me engano, é uma certidão positiva com efeitos negativos ou é negativa com efeitos positivos. Não,
é melhor emitir uma só em vez de misturar as duas? Mas, enfim, o INSS, ele emite essa certidão. Quando você vai tomar posse como servidor público, você precisa apresentar uma certidão negativa de antecedentes criminais, que é emitida pelo TJ, pelo Tribunal de Justiça, seja do Distrito Federal, seja do Estado, você precisa dessa certidão. Então, veja, quem emite certidão, normalmente, ou é órgão público, ou no caso do cartório, é alguém autorizado a executar essa ação pelo poder público. Isso porque, para a emissão de certidões, demanda-se uma pesquisa documental. Veja, quando no caso você vai buscar a sua certidão negativa de antecedentes criminais, o Tribunal de Justiça faz uma pesquisa em todas as varas criminais do Brasil para saber se existe algum processo criminal contra você, um processo penal contra você. Se não houver, ele vai emitir uma certidão negativa, dizendo nada consta. A mesma coisa, o INSS fará uma pesquisa documental, uma pesquisa nos arquivos, para, no caso, emitir aquela informação. E aí talvez você pense, professor, mas quando a certidão de nascimento é emitida, não existe nenhum documento arquivado. Fui eu que levei o documento lá. Como é que é isso então, Wagner? Veja, parece que é assim, mas você já teve a curiosidade de ler a sua certidão de nascimento? Lá na sua certidão de nascimento, vai estar lá o título, né, o cartório de registro, tal, e está lá. Certifico que aos tantos dias do mês tal, compareceu a este cartório, fulano de tal, e fulano de tal, pai, lá, e no final das contas se diz lá, certifique também que fulano foi expelido com sucesso, blá, blá, blá. Ou seja, o início da certidão traz esse introito e também registra lá, certifico que no livro número tal, na folha número tal, consta que fulano de tal foi expelido com sucesso. Veja, existe um registro prévio, você leva a informação? Leva. Mas a pessoa lá do cartório, ela registra, arquiva essa informação para depois emitir a certidão. Ou seja, a certidão é a afirmação de fato com base em pesquisa documental, com base em documentação arquivada. Essa é a diferença. Com base em documentação arquivada. E, finalmente, nos resta ali o parecer e o requerimento. O que é o parecer? Vejamos o parecer inicialmente. Conforme disse, há uma similitude entre parecer e relatório. Por quê? O parecer também é uma exposição. A diferença é que a exposição do parecer é uma exposição com análise técnica. O parecer normalmente é submetido ao crivo de um técnico e aquele parecer serve muito frequentemente para ajudar a decisão de um superior hierárquico. O relatório é apenas um relato, ele só expõe. O parecer, não. Você faz a exposição, diz o que aconteceu, mas você ainda tem de apresentar uma análise técnica. Moral da história, qualquer um pode fazer um relatório, basta expor os fatos, relatar o que aconteceu. Qualquer um pode fazer um parecer? Não pode. Somente quem tem um conhecimento técnico específico poderá emitir um parecer. O relatório, a pessoa não é obrigada a apontar soluções, ela pode sugerir algumas atitudes ou atividades, mas no parecer, ao final, a pessoa tem de apontar, tem que dar um direcionamento para aquela situação, normalmente com base nas previsões existentes em lei. Beleza? E requerimento. Para que serve isso, minha mãe? Requerer é pedir. Requerimento, portanto, nada mais é do que uma solicitação. Mas veja, o requerimento é uma solicitação de caráter particular.
Lembre-se, se você for pedir para você mesmo, você usa um requerimento. Agora, se você estiver pedindo para a sua seção, se você está pedindo alguma coisa para a sua unidade, aí você vai pedir mediante memorando. Para a unidade é mediante memorando. Se é para você, se é uma solicitação particular, aí você utiliza o requerimento. Vale lembrar, o requerimento tem algumas peculiaridades. O requerimento, ele sempre é utilizado em terceira pessoa do singular. É algo típico do requerimento. Você pede para você como se não fosse para você. Wagner Alves de Souza, portador da identidade número tal, do CPF número tal, morador em tal lugar, requer a vossa senhoria tal coisa. Eu peço para mim como se não fosse para mim, como se fosse para um terceiro. É a expressão da impessoalidade do requerimento, é feita assim. Você utiliza a terceira pessoa do singular. Outra coisa que é típica do requerimento é um fecho. O requerimento tem um fecho específico, já fossilizado, sedimentado. Nesses termos, pede deferimento. Essa fórmula terminal é tão batida que algumas pessoas nem sequer escrevem, só colocam assim, ó, nesses termos pedem ou pede deferimento. Nesses termos pede deferimento, NTPD. Aí também fala sério, é muita preguiça de escrever, né? Mas enfim, é justamente esse o fecho típico de um requerimento. Então, guarde com carinho, essa turminha do Radar PC não está prevista lá no Manual de Redação da Presidência da República, portanto, vão seguir aquele esqueletinho básico e genérico. Título, texto, data e assinatura. Beleza? É isso então, e vamos atacar exercícios.